Ex-guerrilheiro, militante político Cid Benjamin, que está lançando pela editora José Olímpio o livro Graças à Vida, Memórias de um Militante. E nós estamos hoje aqui tendo a oportunidade de saber um pouco dessa história tão rica de Cid durante a ditadura. Cid, você teve no momento que estava preso, um dos seus algozes marcou um pouco a sua passagem pelo doicode, que foi o tenente Armando Avolio. Anos depois, você estava no Globo, na época, inclusive, também estava lá, e você escreveu um artigo na primeira pessoa dizendo que foi torturado por ele. Ele estava sendo nomeado pelo ex-presidente Fernando Henrique para adido militar do Brasil na Grã-Bretanha. E ele caiu. Quer dizer, é isso mesmo? Quer dizer, na verdade, que papel teve Avolio naqueles momentos de tortura? Ele foi o principal, algoz seu durante aquele período sombrio na prisão? Olha, o Avolio, o nome dele já era adido militar quando ele foi descoberto. O grupo Tortura Nunca Mais fez uma denúncia. Era o governo Fernando Henrique, que o exército negava que ele tinha sido torturador. E então eu trabalhava no Globo na época e me ofereci para fazer esse depoimento em primeira pessoa. Aliás, você estava lá nessa época comigo, né? Nós trabalhávamos juntos. Qual não sei se foi o principal, foi um dos principais. Muitas vezes você não identifica os torturadores, porque está encapuçado e tal, mas certamente foi um dos principais. E esse texto que eu fiz em primeira pessoa parece que teve uma influência razoável para que ele perdesse o cargo, fosse passado para a reserva. Eu quero dizer, inclusive, que eu não guardo rancor pessoal dos torturadores. Eu defendo que eles sejam... Acho um absurdo que a anistia se estenda a eles. Eles têm que ser julgados sob a forma da lei e eventualmente punidos, forem culpados, mas eu não tenho rancor pessoal deles. É uma questão política a defesa da punição deles e a mistura dos arquivos. Estou esquecendo disso, né? Vários deles que faziam pelo exercício de cumprir ordem. Mas a lei militar. Mas mais ou menos. Sim, além disso. Além disso. Uma ordem ilegal, uma ordem desse quilate não é para ser cumprida. Sim. E eu não acredito que eles mantivessem nesse tipo de função alguém que estivesse constrangido também. Sim. Mas quando eu digo que tem que ser por isso, eu não me refiro só aos executores diretos. Também a cadeia de comando, claro. Desde lá de cima. Como foi na Argentina? Quem deu ordem de matar presos foi o presidente da República. Tem que ser punido também, teria que ser punido também, então. Mas como eu estava dizendo, eu não guardo rancor desse tipo de situação. Não é à toa que o livro se chama Graças à Vida. Não é um livro de alguém que se coloca como vítima. É um livro de alguém que acha que viveu muito bem, que está vivendo bem, que vai continuar a viver. Não é uma coisa de... Em geral, quem escreve memória é o velho, já está pronto para morrer. Não pretendo morrer tão cedo. É meio um balanço a meio caminho da vida. E só uma última coisa que eu acho interessante, eu cito no livro. Eu descobri uma frase do Buda, que eu acho muito interessante, que é o seguinte, ele diz, que guardar rancor é como segurar um carvão em brasa para jogar numa outra pessoa. Você que acaba se queimando no fim das contas. Entende? Então não é um troço de rancor, não é um negócio de ódio, nada, não. Cid, tem alguma semelhança entre o que vocês viveram, aquele movimento de rua, e o que acontece agora, quer dizer, essa revolta que se espraiou pelo Brasil todo? Há alguma similitude? Você tem algum traço comum que possa fazer lembrar o que aconteceu antes com o que está acontecendo agora, ou você não vê nenhum tipo de algo que possa juntar as duas coisas? Não, há traços comuns, claro. Quais são os pontos? Eu queria fazer uma delas, você já incluiu... E você acha nisso que está acontecendo algum risco de nós podermos ir para a direita outra vez? Não. Começar pela tua resposta. Não. Se vai acontecer mais para frente, é outra história. Mas não está no horizonte isso. Não, e também não acho que haja em perspectiva a possibilidade de retomada da luta armada. Seria uma insanidade total. Eu digo em termos de nada, direita. Não creio. Em relação à tua pergunta, Ricardo, há semelhança, claro. É gente na rua protestando, lutando pelos seus direitos, o que é muito positivo. Muito positivo. Aliás, na política as coisas caminham geralmente é quando há pressão das ruas. Se deixar a vida boa para eles, aquela coisa do Congresso lá, não vamos ter mudança nenhuma. Entende? E há também outro elemento que me parece semelhante, que é um segmento importante da juventude que não se vê muito bem representado na política institucional. Eu acho que os partidos de hoje em dia, inclusive todos eles, inclusive os que não são diretamente alvos das manifestações, têm que refletir de por que
muito dessa energia militante está se canalizando até com uma certa cara torcida em relação aos partidos. Eu acho que é algo a refletir, a ver. Em relação a que estava conversando, né, os chamados black blocs e assemelhados, etc., eu penso que também se pode ter esse tipo de raciocínio, quer dizer, uma parte da juventude revoltada que não vê muitos outros canais, etc. Não aprecio essa coisa de quebradeira depois da manifestação, então, acho que não soma nada, e quem acha que está lutando contra o capitalismo dessa forma, mesmo que quebre a agência bancária, que é a coisa mais odiosa no capitalismo, mas mesmo que quebre, não é assim que se luta, não é assim que se luta contra o capitalismo. Vai ter efeito contrário possível. Muitas pessoas aí estão achando que estão militando, mas estão equivocados. Como são agentes políticos, estão tendo uma ação política, a ação deles pode ser discutida politicamente. Embora haja idealistas aí, eu acho que eles estão errados, eles não estão ajudando. Entende? Não é à toa que às vezes há dúvidas se quem fez foram os mascarados, jovens que querem ser militantes e tal, ou se foi polícia infiltrada. Isso. Quando surge esse tipo de dúvida, é sinal que aquela ação exige uma reflexão a respeito dela. Cid, você narra no seu livro um encontro com um torturador no Bar Amarelinho e tal, o cara que, enfim, você estava no mictório, do lado dele estava um torturador num dia, depois você já voltou, depois de ter voltado ao Brasil, depois do exílio, você voltou, e estava naquele momento bastante entusiasmado com a campanha de Lula à presidência da República. Você era um dos articuladores, militantes da campanha de Lula. E é sobre isso que eu queria falar. O que fez você perder o entusiasmo pelo PT? Qual foi o momento que você achou que era o momento de abandonar o PT, partido que foi o seu primeiro berço após a volta do exílio? Olha, eu tenho grandes amigos do PT, acho que uma reorganização da esquerda passa por uma integração de muita gente está dentro do PT. Mas, para tristeza minha, na política o PT ficou muito parecido com o PSDB e nos métodos ficou muito parecido com o PMDB. Eu achei que era hora de eu pedir meu boné e cantar na outra freguesia. Mas espero encontrar muita gente dentro do PT hoje, encontrar no futuro na mesma organização partidária. Como é que você vê o governo da presidente Dilma nesse momento? Até que ponto esse governo é um governo que você pode dizer que tem um viés de esquerda, um viés coerente com todo o passado de luta que vários daqueles que estão lá, inclusive, hoje, de certa maneira, participaram também da luta armada, alguns estão lá, ou próximos da presidente Dilma, até que ponto eles são coerentes ou não, hoje, no exercício do poder? Eu não quero julgar a coerência individual das pessoas. Eu devo dizer que os governos do PT, o do Lula e o da Dilma, não são governos de transformação social. Eles trouxeram melhorias em alguns aspectos, São melhores do que os governos do PSDB? São melhores. São muito aquém do que eu desejaria que fossem. Mas o fato concreto do governo Lula ter tirado da miséria absoluta a quantidade de pessoas que tirou, não é um fator determinante para classificá-lo como um governo de transformação, já que há muito tempo, na história do Brasil, não houve uma migração social tão expressiva de gente que saiu da miséria para o consumo? Não, eu acho que não. Veja, o projeto Bolsa Família e assemelhados é um projeto que foi recomendado pelo Banco Mundial. E é um projeto que já se incorporou à realidade nacional. Na próxima campanha eleitoral, todos os candidatos, inclusive da extrema-direita, até o Caiado agora está se lançando candidato, ele vai dizer que vai manter o Bolsa Família. Se bobear, ele vai aumentar em R$5 e mudar o nome. Dizer que o dele é melhor que o Bolsa Família. É algo. Agora, que transformação estrutural o PT fez no país? Isso, nenhuma. Em que momento ele mexeu com os interesses realmente poderosos aqui? Que interesses são esses? Bancos? Não mexeu. Agronegócio? Não mexeu. Empreiteira? Não mexeu. A reforma agrária andou menos do que nos governos tucanos. De forma que eu acho que não dá para se pensar nos governos do PT como governos de transformação social. Você não acha que o mais dramático ainda é que o analfabetismo aumentou no Brasil? Esse dado do IBGE, para mim, é terrível. E é um outro dado também, Milton. A avacalhação da política, quer dizer, o desprezo pela atividade política, em grande medida, que se acentuou nesses últimos tempos, é algo perigoso, até para a democracia. Nós estamos há um minuto, mas
sobre isso. Quer dizer, nós temos uma candidata que é a Marina Silva, que agora não é mais candidata, mas candidata a vice, é uma, enfim, que surge, que emerge como uma Isso grande não é uma liderança. certeza, não. Você está falando afirmando tudo que pode pode acontecer. acontecer. Tudo pode acontecer, mas ela, um pouco isso, ela tenta se mostrar como refundando a atividade política, como se a rede, o partido que ela propunha, não fosse exatamente um partido, fosse algo diferente. Ou seja, há uma certa medida, renega a política ao propor uma coisa nova. Como é que você vê essa? Eu vejo o que de novo ela propõe. Ela diz que não é de direita, é de centro, é de oposição, nem de esquerda, ela não é nada. Ela me parece um pouco um caçabe de saias, e saias longas, como ela gosta de usar. Aliás, algo que me preocupa muito na Marina é esse fundamentalismo religioso. Enfim, acho que é profundamente reacionária em uma série de posições em relação a questões muito importantes para a sociedade. Não creio que haja novidade no Cid, foi um projeto prazer Marina. enorme recebê-lo aqui. Eu Nós agradeço. teríamos aqui milhares de outros assuntos que você falou. Só não falamos uma pessoa importantíssima que eu aprendi a conhecer através de Dona Iramaia, a mãe dele, Minha mãe. que foi uma mãe feroz na luta pela liberdade. Inclusive, tem um detalhe, ela raspou a numeração do Colt 45, que ele andava, que foi do pai dele, que era Oficial do Exército. oficial do Exército. E a ditadura queria, de toda forma, saber a quem deu a ele essa arma privativa das Forças Armadas, e foi do próprio pai, e a mãe dele foi quem, como química, Ela é química. raspou Conseguiu a numeração. ácido ali e tal. Essa informação vem em primeira mão aqui no livro. Foi meu pai que deu a arma e minha mãe raspou o número. Muito obrigado, mais uma vez, Milton, pela sua presença também. Obrigado, Eu Cid. também, eu quero agradecer, que é um prazer conhecê-lo. Muito obrigado a vocês dois, obrigado a vocês de casa que nos acompanharam até agora. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11h15. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.